Um mar profundo e escuro. No topo de uma colina solitária, ergue-se um antigo e imponente castelo. Dois olhares se encontram, cheios de amor e saudade. Tristão e Isolda. Uma história de amor que transcende o tempo, reis, promessas e o próprio destino. Um amor proibido, mais forte que a morte. Uma paixão que consome suas almas. Mas o que realmente se esconde por trás dessa história? E se Tristão e Isolda forem mais do que apenas uma lenda? E se houver um segredo, um mistério obscuro, uma mensagem transmitida através desta história? Estão prontos para mergulhar na história de amor de Tristão e Isolda? Juntos, vamos descobrir as camadas ocultas, analisar as diferentes versões desta história e descobrir por que esta história de amor proibido ainda nos fascina. A história de Tristão e Isolda é uma das histórias de amor mais famosas de todos os tempos, mas as suas raízes são muito mais profundas. Influências celtas. A história de Tristão e Isolda tem origem numa antiga lenda celta, transmitida oralmente desde o século V. Os poetas cantavam o seu amor proibido, o seu destino trágico e a magia escondida nas florestas. Versão francesa. Na Idade Média, escritores como Chrétien de Troyes escreveram esta história como um romance de cavalaria que teve um impacto enorme na literatura na Europa. Semelhanças com os gregos. Alguns veem paralelos com a história de Píramo e Tisbe ou de Hero e Leandro, enquanto outros a ligam à mitologia nórdica. Mas qual é a verdadeira mensagem desta história? Para compreendermos a história do amor proibido de Tristão e Isolda, precisamos recuar no tempo em busca das suas raízes. Durante muitos anos, antes de ser escrita, esta história foi transmitida oralmente, de geração em geração, através de baladas e contos tradicionais. Fragmentos desta história, vivos na memória do povo, provêm de um mundo impregnado de magia. Um mundo onde a magia habitava nas florestas, onde os druidas realizavam os seus rituais ancestrais e os guerreiros celtas enfrentavam o destino. Neste mundo, menestréis viajantes, dotados de memória prodigiosa, cantavam sobre amor proibido, atos heróicos e a força misteriosa que governava a vida e a morte. Eram canções repletas de magia e melancolia, canções que encantavam os ouvintes e permitiam-lhes esquecer a realidade. E foi neste mundo, um mundo de mitos e lendas, que nasceu a história de amor de Tristão e Isolda. Uma história rica em simbolismo. Pause de 5 segundos. A cultura celta teve uma forte influência na história de Tristão e Isolda. Até o nome Isolda, derivado da palavra celta Esilt, que significa corrente forte, indica sua profunda ligação com a natureza e a espiritualidade. A poção do amor, um dos elementos mais importantes da história, está intimamente ligada à tradição celta. Os druidas, conhecedores das plantas e de suas propriedades curativas, eram famosos por sua capacidade de influenciar emoções e destinos por meio de suas poções. A poção do amor, simbolizando paixão e destino incontroláveis, mostra as duas faces do amor: felicidade e vida por um lado, e dor e morte por outro. A história de Tristão e Isolda se passa em um mundo onde amor e morte, saudade e dever estão inextricavelmente interligados. É um reflexo da visão de mundo celta, repleta de melancolia e beleza poética. No século XII, os trovadores deram vida à história de amor de Tristão e Isolda. Estes músicos e poetas viajaram pelos reinos da Europa. A sua arte, repleta de temas de amor cortês, transformou esta lenda celta num romance cavalheiresco, cheio de romantismo e cavalheirismo. Tristão, o bravo guerreiro, e Isolda, a bela donzela, tornaram-se símbolos do amor cortês. Eles eram a epítome do amor, repleto de paixão, melancolia e sacrifício. O código da cavalaria, a importância da honra e as complexas relações interpessoais conferiram à história uma profundidade psicológica e social. O amor de Tristão e Isolda, preso entre as normas sociais e a luta pelo poder, tornou-se um símbolo da luta eterna do indivíduo contra a sociedade, entre o desejo e o dever. Este é Tristão, um jovem e corajoso cavaleiro. O seu tio, o rei Marcos, enviou-o numa perigosa missão. Qual era a sua missão?
Ele tinha de viajar até a Irlanda e trazer de volta a princesa Isolda, prometida ao rei Marcos em troca da paz entre os dois reinos. A viagem estava repleta de perigos e pôs à prova a coragem e a força de Tristão. Durante a sua demanda, Tristão enfrentou uma terrível tempestade e monstruosas criaturas marinhas. Estes desafios demonstraram a dificuldade de se aventurar no desconhecido. Ao chegar à Irlanda, Tristão ocultou a sua verdadeira identidade, mas encantou a todos com a sua bravura e habilidades. Tristão matou um terrível dragão que aterrorizava o reino. Ao derrotar a besta, conquistou a admiração de todos, incluindo a da princesa Isolda. Tudo aconteceu muito rapidamente. No salão principal do castelo, Tristão e Isolda encontraram-se pela primeira vez. Entre o cavaleiro e a princesa, nasceu um amor inesperado, um sentimento que dominou os seus corações. Na Cornualha, algo aconteceu que mudaria para sempre o destino dos nossos heróis: a magia do amor. Esta poção, destinada a Brangien, a fiel criada de Isolda, deveria unir para sempre a princesa ao rei Marcos. Mas o destino tinha outros planos. Inconscientes, Tristão e Isolda bebem do mesmo cálice, partilhando o filtro do amor. O efeito é imediato e irreversível. Um sentimento poderoso e incontrolável toma conta deles, unindo os seus corações num laço profundo e invisível. O seu amor, plantado por esta poção mágica, será mais forte do que qualquer outra coisa, mais forte do que a razão, mais forte do que a lealdade, até mais forte do que a própria morte. O que inicialmente prometia felicidade, transformar-se-á lentamente numa força que os consumirá por dentro, deixando os amantes presos num turbilhão de sofrimento e incerteza. De volta ao castelo na Cornualha, Tristão e Isolda veem-se presos num amor proibido. Encontram-se às escondidas, entregando-se à paixão, dilacerados entre a dor e a beleza de um amor que não podem ter. Cada encontro deixa uma marca, cada despedida é uma ferida aberta. O rei Marcos, cego de amor por Isolda, sente a sombra da dúvida no coração. Os boatos espalham-se como um rastilho de pólvora, semeando a semente do ciúme e da suspeita. Tristão encontra-se dividido entre o amor por Isolda e a lealdade ao seu rei. Fugindo do mundo, Tristão e Isolda procuram refúgio na escuridão da floresta, longe dos olhares da corte. Ali, escondidos do mundo e das suas leis, o seu amor floresce, mas a felicidade não dura para sempre. O destino, como sabemos, tem outros planos. Tristão é gravemente ferido em batalha e chama por Isolda. Só Isolda, só a sua amada, pode aliviar a sua dor. Por que é que a história de Tristão e Isolda nos toca tão profundamente? Por que é que, apesar da tragédia, permanecemos com a sua história? Talvez porque esta história seja como um espelho, que reflete os nossos anseios, os nossos sonhos secretos e os nossos medos mais profundos. Conta a história de um amor que ultrapassa fronteiras e toca a essência da humanidade. Quem de nós nunca desejou algo inalcançável? Quem de nós nunca sentiu a atração pelo fruto proibido? Tristão e Isolda, presos pelo amor, lembram-nos da luta interior que se trava em cada um de nós. A luta entre o coração e a razão, entre os nossos desejos pessoais e os nossos deveres. O amor, tanto sagrado como destrutivo, lembra-nos de que mesmo os sentimentos mais fortes nem sempre podem mudar as leis do mundo. A sua história não é apenas uma lenda antiga, mas uma pergunta intemporal. O que significa amar verdadeiramente? Onde estão os limites do amor? Quais são as suas armadilhas? E que poder pode superar qualquer obstáculo? A história de amor de Tristão e Isolda, desde o início até o seu fim trágico, é uma história de destino. Desde o momento em que os seus caminhos se cruzaram, o destino uniu-os com fios invisíveis. A poção do amor, que inflamou a sua paixão, foi também um instrumento do destino, uma força incontrolável que arrastou Tristão e Isolda para um abraço mágico, mas perigoso. Cada tentativa de Tristão e Isolda para fugir ao destino e ficarem juntos revelou-se em vão. O seu amor, impossível desde o início, só podia existir nas sombras, escondido da luz, envolto em tristeza. Apenas um final os aguardava: a morte. A morte que os libertou do sofrimento, pois o seu amor era tão puro e profundo que não podia existir neste mundo. Desejo e dever.
as duas faces da mesma moeda que nunca se encontram. A história de Tristão e Isolda é muito mais do que uma história de amor proibido. É um estudo sobre o conflito entre desejos pessoais e o sentido de dever. Tristão, um bravo cavaleiro, está dividido entre o seu amor por Isolda e a lealdade ao seu rei. Por mais forte que seja o seu amor por Isolda, ele não pode ignorar o dever que lhe foi imposto. O rei Marcos, símbolo de justiça e lei, representa tudo o que era considerado justo e aceitável na sociedade medieval. O seu dilema é tão complexo quanto o de Tristão, demonstrando que a lei e o coração nem sempre estão em sintonia. A história de Tristão e Isolda não oferece respostas fáceis. Obriga-nos a refletir sobre nós próprios, sobre as nossas relações e as escolhas que a vida nos coloca. Esta história, com toda a sua magia, sobreviveu até os dias de hoje. A história de Tristão e Isolda não terminou na Idade Média. O seu grande amor, a ideia de amor eterno e a beleza trágica do seu destino têm inspirado artistas ao longo dos séculos. No século XIX, a era do romantismo, esta história foi redescoberta e tornou-se uma grande fonte de inspiração. Richard Wagner, o famoso compositor de ópera alemão, baseou a sua música na história do amor impossível de Tristão e Isolda, elevando esta história a um novo patamar. A sua obra Tristão e Isolda, estreada em 1865, é uma obra-prima musical verdadeiramente extraordinária. A música de Wagner, bela e comovente, retrata a paixão, a dor e o destino deste casal com uma força emocionante. Esta ópera é um ícone do repertório da ópera romântica e ajudou a popularizar esta história em todo o mundo. Além da ópera, a lenda de Tristão e Isolda também inspirou pintores, escultores, poetas e escritores. De John William Waterhouse a Edwin Arlington Robinson, dos pré-rafaelitas aos simbolistas, os artistas interpretaram e recriaram este mito, cada um de acordo com o seu tempo e sensibilidade. Claro que o século XXI não é exceção. Temos testemunhado inúmeras adaptações desta história, tanto no grande como no pequeno ecrã. Algumas permanecem fiéis ao original, enquanto outras dão aos criadores liberdade de interpretação. Umas são bem-sucedidas, outras nem por isso. Mas uma coisa é certa, esta história de amor continua a fascinar-nos. Um bom exemplo é o filme Tristão e Isolda, de 2006, realizado por Kevin Reynolds, com James Franco e Sophia Myles nos papéis principais. Obviamente, o filme não é idêntico à história original. Ainda assim, consegue captar a força do amor e a mensagem intemporal desta história. A história de Tristão e Isolda não se encontra apenas em filmes. Encontramo-la também na literatura, banda desenhada, videojogos, até na música pop. Isto demonstra que esta história é intemporal. Cada geração encontra nela o seu próprio significado e interpretação, independentemente da forma artística. Estas interpretações modernas não alteram a história original, mas ajudam a mantê-la viva. Esta história continua a fazer parte da nossa memória coletiva, e cada nova interpretação lança uma nova luz sobre ela. Por que será que a história de Tristão e Isolda ainda nos comove tanto, mesmo depois de tantos séculos? Talvez porque fale de temas intemporais que nos tocam a todos, independentemente de onde e quando vivemos. Amores impossíveis, o destino, a luta entre o coração e a razão, a busca pela felicidade e o peso do sacrifício. Estes são motivos que ressoam em nós, nas nossas vidas e até nos nossos sonhos. A história de Tristão e Isolda lembra-nos que o amor, por mais belo e profundo que seja, também traz consigo sofrimento e tristeza. Mostra que cada decisão que tomamos, mesmo a mais difícil, molda o nosso caminho na vida. No fundo, a história de Tristão e Isolda é como um espelho onde nos revemos a nós próprios, quem somos, o que desejamos e o que tememos. Ao longo dos séculos, a história de amor de Tristão e Isolda tem nos tocado profundamente. É uma narrativa que nos leva a refletir e a questionar. O que torna esta história tão intemporal e relevante, mesmo depois de tantos anos? Talvez seja o amor proibido, o destino e a luta entre os desejos do coração e o dever, que nos tocam profundamente na alma. Tristão e Isolda simbolizam os desafios humanos que todos nós enfrentamos na vida. O seu amor, tão puro e ao mesmo tempo tão destrutivo,
lembra-nos que os sentimentos mais fortes nem sempre se encaixam nas normas sociais. O seu destino trágico leva-nos a refletir sobre a passagem inexorável do tempo e a incerteza da vida. Tristão e Isolda, uma história de amor que transcende a morte, um amor sem limites, uma narrativa que nos fascina pela sua beleza, dor e profundidade psicológica. A história de amor de Tristão e Isolda é uma história contada e recontada vezes sem conta, moldada ao longo de gerações, mas sempre com o mesmo núcleo mágico. Cada geração, cada artista, cada alma que entra em contato com esta história acrescenta-lhe um fragmento da sua própria imaginação, das suas esperanças e até dos seus medos. Será que o seu amor foi realmente obra de magia? Ou seria apenas uma lenda, uma prova da força do amor verdadeiro e indomável? Seriam Tristão e Isolda vítimas do destino? Ou foram as suas próprias escolhas que os levaram à ruína? Tantas perguntas têm respostas definitivas. É isto que torna a história tão fascinante. Cada época e interpreta esta à sua maneira, através da lente da sua cultura e do tempo que vive. A história de Tristão e Isolda é uma história sobre o amor em todas as suas formas, apaixonado, destrutivo, arrebatado e impossível. É um amor que nos eleva, ao mesmo tempo tem o poder de nos partir o coração. Um amor que transcende o tempo e o espaço, permite sonhar e questionar. Bem, meus caros, espero que tenham gostado da pequena viagem ao mundo de Isolda. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever o canal e partilhar este vídeo com todos aqueles que acham que irão apreciar a beleza e o significado destas antigas lendas. Voltem sempre para descobrirmos juntos mais lendas e mitos que moldaram o nosso mundo.